Você que é estudante de jornalismo e está aí se preparando para ir para o mercado de trabalho, qual é o caminho que você vai percorrer? Você já pensou sobre isso? Eu sou a Patrícia Alves, esse é seu canal Viver do Jornalismo, nada mais importante do que esse tema para você hoje. E o que é que nós estamos fazendo aqui, meu amor? Eu vou te ajudar a trilhar, traçar, fazer você entender qual é o caminho que você vai realmente seguir para que você consiga entrar no mercado de trabalho sem depender de como está esse mercado. Isso para evitar que você vá parar numa outra estatística que é bastante interessante, que diz que 60% das pessoas, quando elas se formam em jornalismo, elas vão parar direto no desemprego e acabam indo necessariamente para um outro lugar, porque afinal de contas os boletos chegam para mim e para você e para qualquer ser humano na face dessa terra, né? Então vamos lá, essa é a nossa aula de hoje. E por que ela é tão importante e por que eu tenho começado a falar também e especificamente para os estudantes de jornalismo? Porque eu entendo que hoje o mercado ele é dividido em principalmente 3 grandes grupos. Um grupo de jornalistas que estão entrando no mercado de trabalho, e esses estão saindo, na verdade, da faculdade para entrar no mercado de trabalho, e esse grupo, ele tem o sonho ainda de realmente poder atuar no jornalismo da maneira como a faculdade sugere que vai acontecer, ainda, e aí eu vou trazer algo interessante para vocês verem, ainda que às vezes a faculdade não exagere, mas ela traga algumas falas que são de terror mesmo. Eu sei que a iniciativa talvez seja de preparar o aluno, mas talvez o preparar o aluno pudesse ser de uma outra maneira, a gente vai debater isso aqui. Qual é o segundo grupo? O segundo grupo são as pessoas que não se prepararam para o mercado de trabalho, acabaram vindo nessa fé, nessa esperança de que ia conseguir algo dentro do jornalismo, não conseguiram e aí foram para o desemprego e hoje já estão atuando em outro lugar. Queria que vocês soubessem, se esse é o seu caso, que é possível voltar para o mercado de trabalho, é possível voltar para o jornalismo sem depender, através da assessoria de imprensa, através do empreendedorismo dentro da assessoria de imprensa. Mas esse é um outro assunto que geralmente eu abordo lá dentro de um evento que eu chamo Desafio Viver de Jornalismo. E eu tenho ainda uma terceira leva de profissionais, que são os assessores de imprensa, ou que estão na CLT, ou que já estão tentando fazer isso sozinho, mas que se estão na CLT estão presos, né, e não sabem empreender, porque ali dentro daquela função ele só vai exercer a assessoria de imprensa, às vezes de uma maneira até muito tradicional, só como replicadores de release, fazedores de release, ou eles estão tentando empreender, mas do jeito que eles acham que é possível e muito provavelmente não estão ganhando dinheiro. Então, dentro dessa bolha do jornalismo hoje, eu tenho essas 3 realidades. Aquilo que nós vamos traçar hoje é especificamente para você que é estudante de jornalismo, porque é importante que você olhe com esperança para o mercado, é importante que você tenha paixão por aquilo que você faz, afinal de contas, você dedicou tempo e dinheiro para estudar jornalismo. O que acontece é que quando você está dentro do ambiente da faculdade, tem 2 coisas acontecendo. Primeiro, você não tem experiência de mercado. Segundo, você está debaixo, né, de um guarda-chuva da universidade e dos professores que estão formando você. E por uma questão muito simples, né, porque hoje, para você, as faculdades elas precisam contratar pelo menos 80% de mestres e doutores, geralmente são profissionais que academicamente são incríveis, mas que nunca estiveram no mercado de trabalho realmente com mão na massa. Então, isso faz com que aquilo que você esteja vendo seja muito teoria, mas você tenha pouca prática de mercado. Bom, quando eu estou olhando para o mercado do ponto de vista teórico, funciona de uma maneira, quando eu estou olhando para o mercado dentro dele, funciona de outra maneira. Então, o que acontece? Você tem pouca esperança, você tem esperança, né? Você tem vontade, você tem esperança, você tem pouca prática e você está debaixo do olhar da lente de uma outra pessoa. Esse turbilhão de emoções, esse turbilhão de acontecimentos, coloca você no mercado de trabalho, depois de 4 anos de faculdade, completamente despreparado para atuar naquilo que está para se desenvolver e para se apresentar para você. Eu estava buscando...
tem algumas coisas que me deixam bastante preocupadas, mas eu gosto de olhar para aquilo que vocês estão me dizendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui um texto que eu encontrei na internet, e isso me deixa profundamente preocupada. E é por isso, por causa dessa preocupação, que eu hoje trago esse tema aqui para vocês. Vamos lá. Esse texto aqui, que eu estou trazendo aqui, ele é de um site chamado Nosso Meio. São estudantes de jornalismo falando sobre aquilo que eles pensam sobre o mercado, o que eles esperam do mercado. E aí, por uma questão só de respeito, eu não vou trazer o aluno aqui, mas no texto ele cita o professor. Então, como é público, eu vou tomar a liberdade de trazer isso para vocês. Então, ele coloca assim: hoje eu sou estagiário em um jornal de Fortaleza, acredito que já entrei no mercado de trabalho bem preparado, consciente sobre a realidade da profissão. Então, ele já conseguiu um estágio, está trabalhando. Acho que foi até bom que esse debate tenha existido dentro da sala de aula. Teve uma cadeira em específica, que, se eu não me engano, se chamava Transformações no Mercado de Trabalho do Jornalismo, da professora Nayana Rodrigues, que foi muito importante para mim. Nas aulas, ela sempre debatia sobre a precarização da profissão e como isso acabava afetando até mesmo a própria saúde mental do profissional. Por exemplo, até aqui, gente, está tudo bem, existe uma precarização da profissão, sim, isso pode afetar a saúde mental, e até aqui está tudo bem, e eu acho importante ter esse tipo de debate dentro da faculdade. Aí ele diz o seguinte: por exemplo, é muito comum que as pessoas estejam sobrecarregadas com o trabalho e, mesmo se matando para fazer tudo a tempo, sentem que não estão fazendo um bom trabalho. Então, aqui, gente, a gente começa a ter um viés um pouco complicado. Por quê? Porque eu começo a normatizar o trabalho ruim. Sentem que não estão sendo boas o suficientes. Então, assim, ele nem entrou na faculdade, ele nem experimentou esse mercado e ele já tem uma visão ruim do mercado. Então, ele está dizendo, ele está dando exemplo. É comum que as pessoas se sintam sobrecarregadas, ela está se matando e ela sabe que ela não está fazendo um bom trabalho e sentem que elas não são boas o suficiente. Nas aulas, ela sempre falava que a gente necessariamente não devia se sentir mal. Então, eu tenho uma professora que está dizendo para o aluno o seguinte: olha, você está se formando em jornalismo, você vai trabalhar numa redação, você vai trabalhar muito, em alguns momentos você vai sentir que você não está sendo bom o suficiente, mas olha, não se sente mal com isso, não. Se uma matéria não ficou muito boa, sendo que a gente teve pouquíssimo tempo para apurar e escrever, a culpa não é nossa. A culpa é da lógica de produção a qual a gente está inserido. Claro que nosso chefe vai reclamar e tal, mas fico muito mais tranquilo como pessoa. Aí eu pergunto para você, o que é que essa professora está ensinando para o aluno que está indo para o mercado? Ele está dizendo, olha, aquilo que você vai fazer não vai ficar bom, mas fica tranquilo, porque a culpa não é sua, não. Quer dizer, ela já está ensinando a fazer uma transferência de culpa. Olha, não ficou bom, não se sente mal, a culpa é do sistema, a culpa é dessa logística de produção. Aí eu me pergunto, será que é esse o ponto que o professor tem que debater? Ou será que a gente está ajudando a construir um jornalismo ruim? Quer dizer, está ruim, mas não se preocupa porque a culpa não é sua. Será que não seria interessante nós debatermos também dentro de sala de aula como é que eu melhoro esse processo? Quem é o órgão responsável por fiscalizar? Quais são os caminhos que você pode exercer dentro do jornalismo para fazer um bom trabalho e ajudar o coleguinha que está na redação, que é o que a gente faz aqui dentro do Viver Jornalismo? Eu não admito um trabalho ruim. Eu não admito que eu, Patrícia, com o tempo de faculdade que eu investi, com o dinheiro que eu investi na faculdade, de fazer um trabalho ruim e ainda colocar a culpa no mercado, porque daí eu fico protegido. Eu não preciso fazer nada de diferente. Eu posso me acomodar nesse mercado mesmo. Olha, é ruim, vai afetar minha saúde mental, vou fazer um texto ruim, mas eu não tenho que me sentir mal, porque a culpa não é minha mesmo. E aí você se acomoda, você normatiza que aquele é um lugar para você ficar e que está tudo bem, olha, fica tranquilo. Então, você na faculdade, esse aluno está sendo preparado a não reclamar, a não se importar que está tudo ruim, a não se importar que o trabalho dele não está bom, a não se importar que o jornalismo dele está mal feito, porque ele não está tendo tempo de apurar a notícia, porque é assim mesmo que funciona. Então, as faculdades, não todas, mas aqui eu estou trazendo a fala de um aluno, gente, não estou inventando isso.
As faculdades, os professores estão normatizando o mercado ruim. E aí, a maneira que eles acharam de resolver isso é dizendo para o aluno, olha, fica tranquilo porque a culpa não é sua, vamos transferir a culpa aqui. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, primeiro, essa noite, é que o que vocês precisam fazer, a primeira coisa, lembra que eu falei 3 coisas para você ir para o mercado de trabalho e fazer um bom trabalho? A primeira coisa que você tem que fazer é um review. Tem que fazer um review do mercado de trabalho. Você não pode normatizar o trabalho ruim, porque o seu professor diz que o mercado é isso, que o mercado é aquilo. A pergunta que você tem que fazer é, onde é que eu vou fazer um bom trabalho? Onde é que eu vou exercer um bom jornalismo? De que maneira eu posso fazer isso? Ainda que não seja dentro da redação. Você pega, por exemplo, a Rádio Escafandro, é um baita de um jornalismo maravilhoso. E é uma iniciativa de jornalismo que, aliás, é financiada pelas pessoas, não, através daqueles financiamentos coletivos. Ele tem vários canais hoje, as pessoas... E aí, como é que eles colocam? Olha, se você vai lá, você pode ajudar pelo Pix, você pode ajudar pelo Catarse, você pode ajudar... E ele faz um jornalismo incrível. Tem pessoas hoje que têm blogs, tem pessoas hoje que têm sites, tem pessoas hoje que têm canais no YouTube. Está crescendo esse tipo de trabalho. Só que você precisa aprender outras atividades para poder exercer isso, né? Para poder fazer um jornalismo bem feito. Se dentro da redação não se faz mais um bom jornalismo, então eu quero estar fora da redação em outros lugares onde eu possa fazer um bom jornalismo. Um dos lugares onde você pode estar fora da redação fazendo um bom jornalismo é na assessoria de imprensa, mas também não é a assessoria de imprensa que você aprendeu na faculdade, porque se o seu professor está dizendo esse tipo de coisa para você, né, em relação ao trabalho do jornalista, normatizando um trabalho ruim que você não tem tempo de apurar, eu imagino que eles estejam falando sobre assessoria de imprensa. Eu imagino que você não saiba fazer um release, eu imagino que você não saiba que você faz jornalismo dentro da assessoria de imprensa, que o seu trabalho é focado no que a redação está precisando e não no que o seu cliente está precisando. O seu cliente, ele aparece porque você está olhando para a redação. Qual é a matéria que eu vou fazer este mês na área de pet, por exemplo, se você trabalha com editoria de pet? O que é que eu posso falar? Que tipo de doença, que tipo de gripe, perda de pelo? O que eu posso falar sobre esse mercado? Que o meu veterinário vai ser a minha fonte. E eu vou fazer jornalismo bem feito, com fonte, com fotos, né, com outros entrevistados. Vamos falar hoje sobre mãe de pet. Como vencer hoje a dor do luto da morte do seu pet, porque nós sabemos hoje que muitas pessoas, muitas famílias tratam hoje o pet como membro da família, só que eles vivem muito menos tempo, e hoje as pessoas estão tendo que lidar com essa dor. Tem pessoas que substituem os filhos pelos pets. Isso é algo que precisa ser tratado. Você trabalha na área pet, você é um jornalista, assessor de imprensa especializado na área pet, então você tem que fazer jornalismo bem feito, né, atuando, e aí com tempo para apurar essas notícias, para entrevistar pessoas, para produzir um bom material e distribuir nas editorias de pet. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, gente, é um review do mercado, porque a ideia que esse jornalista tem do mercado não é a ideia correta. Ah, mas o jornalismo não está precarizado? Está. Os jornalistas estão ganhando mal? Sim. Agora, isso não significa que você tenha que ficar ali dentro, suportando fazer um trabalho mal feito, porque agora é assim que se faz. É isso que está errado. E você precisa debater isso em sala de aula, você precisa confrontar as pessoas que estão falando isso para você, porque não é o correto. Então você tem que perguntar, professora, mas existe um outro caminho? Talvez ela não saiba, talvez ele não saiba, porque ele não vive na prática o jornalismo. Ele ainda vive o jornalismo na teoria, né? E aí acaba levando essa realidade para dentro da sala de aula. Então, esse é um grande problema. Então, passo número 1, você tem que fazer um review do mercado, porque hoje você olha para o mercado com as lentes dos seus professores. Você precisa começar a olhar para o mercado com as lentes de outras pessoas, além dos seus professores. Começa a seguir o nosso canal Viver de Jornalismo. Começa a olhar para o mercado de jornalismo com as lentes de quem está vivendo uma assessoria de imprensa, que a gente chama de assessoria de imprensa Freedom, ou AIF, como você está vendo ali atrás. Que é assessoria de imprensa Freedom, uma assessoria de imprensa livre. E aí a gente vem com o segundo item, o segundo aspecto. Comece a traçar o teu mercado para o mercado de trabalho. Qual o seu caminho dentro do jornalismo rumo ao mercado de trabalho? Comece a olhar para todas as vertentes, para todas as possibilidades. Eu queria mostrar para vocês, uma outra aluna, ela disse algo assim, ó. Ela disse o seguinte: sobre as minhas perspectivas sobre o mercado de trabalho, acho que a palavra que melhor define o que eu penso é incerteza.
E isso desde antes de eu entrar no curso. Na época do vestibular, por exemplo, sempre que eu ia atrás de outros estudantes, escutava as mesmas coisas. Que a profissão estava sendo cada vez mais precarizada, que existia uma pressão muito alta e que, em muitos casos, a remuneração não era boa. Mas o que ela está me dizendo aqui? Ela está respondendo a uma pesquisa, logo ela foi para o jornalismo, ainda que durante o vestibular ela já ouvisse de outros estudantes que o mercado era precarizado, que existe uma pressão muito alta e que a remuneração não é muito boa. Aí eu pergunto para vocês, quem mais essa pessoa ouviu? Quem mais ela tem ouvido? Comece a procurar exemplos positivos. A psicologia positiva hoje, ela é muito forte, gente, e ela é muito importante. Existe a psicologia, existe uma linha da psicologia que é um pouco mais... que é diferente, não, né, eu ia usar a palavra assim, um pouco mais antiga, mas não é exatamente isso, que ela está em arrancar as cascas de ferida. Ai, olha, isso não dá certo, ai, isso não funciona, ai, isso não é bom para mim, ai, isso. Arranca a casca de ferida, aquilo sangra, você chora, arranca a casca de ferida. A psicologia positiva, ela está focada em olhar aquilo que funciona. Por isso que eu gosto, eu fui estudar a psicologia positiva, inclusive, para trazer para dentro do AIF, para trazer para dentro da minha escola do AIF, para trazer para dentro para os meus alunos, para trazer para as pessoas que eu sou mentora. Porque não adianta só eu olhar para os exemplos ruins, porque os exemplos ruins não te levam para um caminho melhor. Os exemplos bons, aquilo que funciona é que te leva para um caminho melhor. Então você olha o que está funcionando, você melhora o que está funcionando e aquilo melhora do melhora, né? Existe a melhora da melhora. Então, por exemplo, eu peguei uma assessoria de imprensa que já funcionava, que já era um mercado bom quando eu entrei na faculdade, quando eu saí da faculdade, na verdade, o que eu fiz? Eu aperfeiçoei. Eu peguei uma assessoria de imprensa que já remunerava bem e eu criei a minha assessoria de imprensa. Aí eu peguei uma assessoria de imprensa que já era minha, que já tinha cliente, que já funcionava, e eu coloquei jornalismo dentro da assessoria de imprensa. Aí eu peguei a assessoria de imprensa que já funcionava, que já traz dinheiro, e que eu coloquei jornalismo dentro dele, agora eu mostro como é que eu empreendo, como é que você vai fazer isso no passo a passo. Percebe? Eu pego o que funciona e eu melhoro. Se eu ficar só olhando para aquilo que não funciona, eu não caminho. Porque eu acabo, inclusive, sendo envolvida numa energia baixa, né? E eu não estou falando de esoterismo, eu estou falando de um ambiente onde as pessoas estão ali só para reclamar. E eu encontro conforto na reclamação desse mercado. Porque eu falo, ai, não é só comigo, ai... Só que quando eu começo a andar num ambiente onde as pessoas estão trabalhando, onde elas estão fazendo jornalismo, onde elas estão felizes, onde de fato o jornalismo pode ser feito, onde você pode fazer dinheiro com ele, onde você pode fazer pauta, onde você vai fazer release, onde você vai publicar suas matérias e fazer dinheiro com isso, aí eu tenho que começar a andar de uma maneira diferente. Muitas pessoas param nessa jornada e preferem ficar ali, gente, porque lamentar é mais fácil do que produzir e andar e caminhar e fazer. Por quê? Porque lamentar não exige de mim nenhum esforço. Caminhar, produzir, fazer acontecer na minha vida exige um esforço. No mínimo, um esforço de olhar para aquilo que está sendo feito aqui, bem debaixo dos meus olhos, bem debaixo do meu nariz. Então, quais são as 3 coisas que você precisa fazer hoje para mudar a sua realidade? Você que é estudante, que ainda dá tempo. Eu vou incluir uma 4ª ainda, tá? Review do mercado. O mercado que você está vendo da faculdade é só as lentes com as quais os seus professores veem o mercado. Não reflete necessariamente a realidade de tudo que está sendo feito aqui fora e da imensidão de caminhos que você pode seguir e funcionar e fazer dinheiro fazendo jornalismo. Segundo, você precisa começar a traçar o seu próprio caminho. Para onde eu quero ir? Para onde nós vamos, principalmente, tem que começar partindo do princípio de que você não aceita um jornalismo ruim. Aceitar um jornalismo ruim, aceitar um jornalismo mal feito, aceitar um jornalismo que não funciona, já acabou. Acabou o jogo para você, game over. Não vai funcionar. Terceiro, você começa a olhar para as coisas que estão funcionando. Bom, dentro desse terceiro item, eu estou fazendo um evento que é gratuito, que é a primeira imersão online só para estudantes de jornalismo, onde eu vou falar sobre assessoria de imprensa. Porque é o caminho onde você pode fazer jornalismo, só que, né, e realmente fazer dinheiro, só que se você é estudante, eu vou ter que mostrar algumas coisas a mais para você. Vou ter que mostrar alguns caminhos diferentes, que você de dentro da faculdade talvez não esteja enxergando ainda. Tá bom? Então, eu vou deixar um link de inscrição aqui para você.
As inscrições ainda não estão abertas, mas eu quero que a partir de hoje você comece a olhar para esse mercado, tá? O que eu quero que você faça? Eu quero que você clique nesse endereço que eu coloquei aqui, eu vou te levar para um suporte do WhatsApp, tá? Para a nossa secretaria da escola. E ali você vai deixar o seu nome, que eu quero já incluir você numa pré-reserva. A partir da próxima semana, as inscrições estarão abertas. Eu quero que você acompanhe, então, os nossos sites, acompanhe aqui o nosso canal, que eu vou contando para você a partir do momento que essas inscrições estiverem abertas. Eu preciso que você venha. O mercado, gente, ele está precarizado? Ele está precarizado. Só que as redações ainda lutam para fazer um bom trabalho. Nós, assessores de imprensa, somos parceiros das pessoas na redação. Tem muita gente trabalhando bem, fazendo um trabalho bem feito. Não aceite um jornalismo ruim. Não aceite. Não aceite um professor normatizando o jornalismo ruim. Ah, então não vou me sentir muito mal, porque a culpa não é minha, a culpa é do sistema. Um sistema que você está aceitando participar, um sistema que você vai aceitar integrar, e você não precisa fazer isso. Então, sim, se você aceitar fazer um jornalismo ruim, porque você está sendo obrigada a fazer 60 matérias por dia, então a culpa é sua também, porque você precisa fazer algo diferente para que esse jornalismo mude. Se você quer entrar no mercado de jornalismo, fazendo um bom jornalismo, preciso que você comece a olhar para esses 3 itens que são fundamentais, tá bom? E se inscreve para a nossa primeira imersão online para estudantes de jornalismo, onde eu vou mostrar como é possível fazer jornalismo através da assessoria de imprensa, sem fazer um jornalismo ruim, sem aceitar esse mercado da maneira como ele está. Combinado? Então eu vejo você na nossa imersão, segue aqui o nosso canal e eu vou te pedir mais uma coisa. Eu quero que você convide a sua classe inteira para participar dessa imersão. Eu quero que você convide todos os seus amigos de jornalismo para participarem dessa imersão. Combinado? Então, beijo, fiquem com Deus. Vejo vocês daqui a pouquinho.